Olá pessoal, tudo bem? Tá aqui um breve apresentação sobre a manutenção preditiva em compressores parafuso. O porquê que o fabricante e as assistências técnicas de compressores utilizam o aparelho SPM. Algumas indústrias, ou na maioria delas, utilizam do aparelho de análise de espectro, de vibração mecânica mesmo. E vamos tentar explicar um pouco a diferença entre eles. Isso é uma parte do nosso treinamento sobre manutenção preditiva em compressores. Tá? Então, primeiro, aqui a diferença entre o SPM e a análise de vibração. Perfeito? Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Esse é o choque pulse, que é o que mede o aparelho de SPM utilizado pelos fabricantes de compressores de ar e as suas assistências técnicas. Então, o choque pulse ele pega o ruído, o atrito entre esfera, rolete, com a pista externa, com a pista interna dos rolamentos. Ele é um aparelho dedicado para monitoramento de rolamento. A vibração, tá? Que aqui é a vibração mecânica de todo equipamento, todo material mecânico, ele é passivo de vibração, ele está em função do tempo. Então, é difícil alguma coisa estar zero lá em equilíbrio, tá? Estático, né? Então, essa vibração é o quanto ele está de uma linha dita como zero, perfeito? E o quanto a velocidade em que essa vibração ultrapassa essa linha, né? A amplitude que ela vai até para cima ou para baixo toda vez que ela passa por essa linha. Então é uma denominada como vibração e essa velocidade, tá? Então velocidade, aceleração, deslocamento é a amplitude da vibração mecânica e a sua linha horizontal em frequência, ciclos por minuto, tá? Então essa é a diferença. A gente vai falar mais sobre vibração. Mas o módulo SPM de análise, ele funciona da seguinte forma. Todo rolamento novo, todo rolamento zero, para aquela carga, para aquele compressor, para aquele aparelho ali, desculpa, para aquela unidade compressora, ele já tem um dBi, ou seja, um ruído próprio ou uma vibração própria natural. Seria, como a gente pode dizer, como uma frequência natural daquele rolamento em condições boas, excelente. E isso é chamado de dBi. Então, quando o técnico ou o inspetor de campo utiliza esse aparelho, ele coloca esse valor de dBi no aparelho dele e vai medir o rolamento. Ou seja, quando ele medir esse rolamento, se você medir esse rolamento com dBi zero, ele dá um valor, exemplo, 50. E o dBi dele é 25. Então o aparelho faz essa subtração e mostra para o visor, para o leitor do técnico ali, o 25 que seria descontando o dBi. Entenderam? E nessa escala de dBi já descontado, existe uma tabela para esse tipo de frequência natural que fala se o rolamento está bom ou está ruim. Até 45, até 44 o rolamento está bom, condição verde. De 45 a 49 ele já dá uma condição ali de alerta, atenção, e de 50 para cima é que existe algum problema com esse rolamento. No espectro, as frequências de rolamento são muito baixinhas, são lá na escala de 5 Hz, 7 Hz. Se a gente entrar no site da SKF, a gente pode fazer uma busca lá. Eu tenho uma determinada carga com determinado tipo de rolamento, qual que seria a frequência dele de falha, e ele aparece lá essas frequências. Então você vai ver que a frequência inicial de falha de um rolamento é muito baixa. O SPM ele é muito eficaz por isso, por esse monitoramento de rolamento. Tá? Então, de acordo com a rotação, tá? O diâmetro do rolamento, vamos pegar aqui o processamento de sinal dele. Vou pular essa parte aqui para a gente explicar um pouco melhor. Aqui a gente pode ver ele com o óleo bom, o fluido refrigerante que é utilizado nos compressores bom,
Então ele dá uma escalinha baixa ali de dBm, dBc na condição verde. Então aí você estaria, o técnico estaria olhando no instrumento dele uma faixa de 35, 36 dBm, né? Que é o que mostra dBm e dBc. Essa diferença entre dBm e dBc nas apostilas e nos treinamentos da SPM, ela tem que estar sempre uma diferença de 10 pontos entre o valor dBm e o valor dBc, correto? Quando a condição de lubrificação está já ficando ruim, tá? Ele mantém a mesma diferencial de dBm, perfeito? Entre 10, acho que no máximo 12, ele mantém isso. E aumenta o valor de dBm significativo. Então, ou seja, ele estaria ali, vamos supor, mostrando para o técnico 43, 33, 44, 34. Então, um valor alto, porém não está separado, tá? Está na diferencial de 10. Portanto, é uma condição de lubrificação ruim. Quando existe alguma rugosidade ou algum desgaste no rolamento, tá? Esse buraquinho que a gente pode perceber aqui, ele está assim, simbolizando bem. Qualquer coisa que passa nesse rolamento, estraga a pista, aquelas marcações, ele dá um valor de dBm alto, aí já vai estar na casa de 54, e um valor de dBc ele daria baixo, no valor de 10, vamos por 54, 10. 53, 13 ou 53, 15, tá? Isso significa uma falha aí o início de uma falha do rolamento. O SPM ele é bom por isso, ele pega o início de uma falha do rolamento. Então, você consegue no monitoramento poder evitar que esse rolamento quebre ou danifique antes do prazo do limite de vida que ele tem imposta pelo fabricante. Alguns são 25 mil horas, outros são 40 mil horas, tá? Então, a utilização de algum lubrificante é incorreto, lugar com muita poeira, pode vir a danificar o rolamento por contaminação do próprio fluido. Quando a gente fala de vibração mecânica, tá? A análise de vibração mesmo via espectro, já é uma coisa um pouco mais diferente. Por quê? Além do inspetor de vibração ele saber dessas folgas dos rolamentos, ele precisa saber também se existe alguma folga no eixo do motor, tá? Se existe algum problema no engrenamento da unidade compressora, se existe algum problema aqui no engrenamento entre rotor macho e fêmea, tá? Se existe alguma falha de radial, né? Alguma folga radial, ou até mesmo o excesso de folga axial, perfeito? Que é a folga que percorre toda a horizontal aqui do equipamento. E por fim, se o rotor fêmea, o rotor macho ou o rotor fêmea estão dentro dos limites corretos de balanceamento. Essa quantidade de informação, essa quantidade de variável dá ao inspetor de vibração muita informação que acaba ali dificultando o inspetor de diferenciar ou de analisar um espectro. Então ocorre muito de um inspetor pedir para parar intervir uma máquina para fazer uma análise de vibração, intervir uma máquina por conta da análise de vibração da falha do equipamento, e o pessoal desmonta a máquina e não tem nada. Ou o inspetor deixa passar batido porque ele viu alguma coisa de diferente no espectro, mas ele sabe que compressor é meio complicado, ele deixou passar batido e aquele compressor venha a quebrar. Então, amigos, é a seguinte coisa que a gente tem que ter em mente. Se o nosso espectro acusou alguma coisa no espectro, tá? Não o software que dá no aparelho, mas o espectro. O inspetor tem que saber ler o espectro de vibração. Ele tem que entender, e acredito que quase todos, 101% dos inspetores sabem que aquele espectro de vibração é uma análise de medição no tempo, é onde foi feita uma transformada de Fourier, transformada rápida Fourier, e transformou aqueles gráficos em frequência. Então, se tiver uma amplitude diferente, harmônicas daquela amplitude diferente,
em determinada frequência, ora, tem que ser investigado. Perfeito? Pode ser uma coisa simples, como pode ser uma coisa grave, mas tem que ser investigado. Tá? Vamos supor, nós sabemos que os compressores parafuso, eles existe uma folga axial, tá? De montagem. Por quê? Porque ele tem folga aqui entre a tampa traseira e os rotores, no qual é feito a compressão. Pode ver aqui que a parte traseira do compressor é feita a compressão. Pois bem, se você não tiver a noção disso, você pode estar condenando um equipamento por um excesso ou por ter identificado essa folga axial no seu espectro. Aí esse equipamento vai para manutenção. O técnico ou mecânico de manutenção, quando abre essa máquina, ele não enxerga nada. Né? Ele vai, nossa, está tudo novo aqui, o inspetor mediu errado. Então tem que tomar muito cuidado para fazer essas leituras, principalmente na leitura axial, por conta dessa folga, tá? Dada nos rotor macho e no rotor fêmea, que é a folga da compressão. Perfeito? Outra coisa, identificar todas as frequências de rotação do equipamento é o primordial. É entender todas as frequências possíveis para conseguir diagnosticar o seu espectro. Então, ou seja, você tem a frequência de rotação do motor, tá? Então a gente temos a frequência de rotação do motor, nós temos a frequência de engrenamento, tá? No caso desse equipamento que é engrenagem, pode ser um equipamento por correia, tanto faz. Temos as frequências de rotação, que são elas a frequência de passagem da pista, frequência do rolamento, todas aquelas frequências que nós estamos com o software acostumou a gente de dar os valores, mas que nós deveríamos saber como calcular essas frequências de passagem de esfera do rolete dos rolamentos, tá? Então temos essas frequências também. Temos a frequência de rotação do rotor fêmea, temos a frequência de rotação do rotor macho, temos as frequências de rotação dos rolamentos traseiros da unidade compressora, perfeito? Que são, na maioria dos seus casos, 4 rolamentos. Temos toda essa frequência, perfeito? Então, descobrir todas essas frequências é o primordial para fazer uma análise do compressor. A análise do compressor, elas são análises complexas, não são simples. É diferente você medir um compressor parafuso e medir um motor sozinho, uma bomba que está no meio da sua fábrica. Então, requer do inspetor muito mais tempo de interpretação desse equipamento. Não é tão simples assim. E quando você identificar algum problema com o seu espectro, você deve, com certeza, fazer o alarme para o seu gestor ou para a sua equipe de manutenção, para o seu software, fazer esse alarme, mas sim informar ao seu manutentor ou à equipe que faz manutenção para você que você encontrou um problema de espectro e que você quer que seja feita uma inspeção antes e uma inspeção com ela desmontada, para você garantir que quando você for pôr esse equipamento para rodar de novo e você for fazer a sua inspeção, esse equipamento não vai te dar problema. Perfeito? Então, todos esses pontos são primordiais. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um vídeo. Veja, antes de passar o vídeo, eu vou te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se é isso daqui. Só rapidinho. Perfeito. Veja que entre os lobos existem alguns pontos de toque entre o rotor, mas a gente não pode nem dizer toque. Eles passam numa folga micro de um rotor com o outro. Essa folga, ela é preenchida pelo lubrificante, tá? Então temos aqui, ó, lado do arraste, tá? Então quando o rotor gira, ele cria essa bolsa, essa área, perfeito? Ó, cria essa área para arraste do óleo, do fluido. Então, pessoal, quando você está fazendo lá a sua análise de vibração também,
você tem que levar em consideração ao tipo de lubrificante que você está usando, se esse atrito, se essa folga aqui entre rotores, se elas estão sendo preenchidas também e se estão de acordo. Às vezes o seu fluido está contaminado, tô com um excesso de poeira, um excesso de sujeira dentro dele, nessa análise de óleo, está pegando alguma componente que não é normal do compressor, e você está tendo a vibração aqui desses entre esses rotores. Aí você chega, faz a intervenção, essa máquina vai para manutenção, o cara desmonta essa máquina lá no campo e não encontra nada. E aí você fica, poxa, onde foi que eu errei? Tá aqui um vídeo, veja, eu vou mostrar para vocês. Então a unidade compressora, tá? Você vai ver que vamos fazer um corte nela aí, perfeito? E veja, aonde está ali, ó, o rotor macho e o rotor fêmea trabalhando, tá? Nessa condição, veja a folga que ele fala entre o rotor lá, tá vendo? É muito fininho mesmo, é para completar com fluido, certo? Então, depende do fluido que você, às vezes você coloca no equipamento, o que acontece? Você tinha um gráfico de espectro antes de, sei lá, 1 milímetro por segundo, 2 milímetros por segundo, ou 2, 3G, não sei. Aí cada um tem a sua preferência de análise, eu prefiro a milímetro por segundo. E você tinha ele sempre lá 2, 3 milímetros por segundo. Sei lá, fez a manutenção do equipamento, uma preventiva que seja, e o técnico fez a manutenção, acabou, partiu a máquina, uma semana depois você foi lá, fez a inspeção e notou uma diferença grande no seu espectro. Caramba, o menino não abriu o compressor, não fez nada, ele só trocou quantos inspetores, vocês vão me entender agora, já escutou isso. Eu não fiz nada, eu só troquei filtro e fiz revisão. Ou seja, às vezes o fluido que ele colocou nesse equipamento, o óleo, não era compatível com o óleo que você tinha feito a inspeção antes. Perfeito? E aquela folga que temos aqui entre os rotores, que a gente viu aqui, ó, essa folga, ela passou a ter um atrito maior. E atrito maior, um choque maior, tá? Eu todo pequeno choque, né, que seja, gera uma vibração e eu vou ter uma amplitude referente a esse ponto aí, uma amplitude alta. E o software, né, o software a maioria dos softwares de análise de vibração, eles são preparados para pegar frequências no qual ele é identificado. Então, o que é identificado? É identificado engrenagem, dentes, rotor, tudo isso são identificados. Mas se essa vibração aumentar esse choque aqui na pulsação de um rotor para o outro, isso você vai ter que interpretar no espectro. Por quê? Vamos supor que eu tenho essa vibração aqui, ela está radiando para essa frequência do rotor macho, tá? Ela está radiando para essa frequência do rotor macho. E se ela radiar para a frequência do rotor macho, todo esse eixo dessa rotação aqui, o software pode acusar para você ou uma folga no rolamento traseiro, ou um excesso de folga no rolamento dianteiro. Então, confie no software. Os softwares hoje em dia estão muito sofisticados, mas não deixe de entender o espectro. É muito importante que vocês entendam o espectro. Perfeito? Então, a gente tem uma vibração aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Tá aqui. Só um minutinho. De uma unidade compressora. Aqui. Tá aqui. Então, temos esse Olha lá. Então vamos ver de um espectro. Eu tenho um espectro aqui de uma vibração mecânica. Tá aqui. Então esse é um espectro, tá? Sem a interferência do software.
Vamos só diminuir um pouco aqui. Vai ficar só. Perfeito. Então, você tem lá, você sabe que a frequência aqui por volta de seus 29, 30 Hz, você identificou ela como motor. Você identificou frequências de pulsação entre rotores. Então, você identificou frequências de rotor macho, frequências de rotor fêmea. Essas amplitudes e as harmônicas dela, você tem que ter muito conhecimento interno do compressor para você saber se eu tô com um problema ali de lubrificação ou realmente alguma coisa está machucando o meu rotor entre eles. Eu tive um aumento de folga do rotor macho, tive um aumento de folga do rotor fêmea, tá? Nesse caso a gente pega aqui, ó, a frequência de rotação do... Deixa eu ver se eu consigo... Só puxar aqui. A frequência de rotação do rotor macho tá aqui. O rotor fêmea, então, ele está aqui 1 milímetro por segundo desse equipamento desbalanceado, tá? Não está tão grave, mas está desbalanceado. Isso pode vir aí a dar um problema maior nos rolamentos de carga radial, que são os rolamentos da frente. Mas não muito, tá? 1 milímetro por segundo. Deixa eu ver se está na escala de 1 milímetro por segundo. Está em milímetro por segundo. Está dentro. Tá? Provavelmente é uma máquina aí que já está com seu chegando próximo da vida útil dos rolamentos da unidade, que não duram para sempre. Não é que a preditiva vai te dar a condição de deixar esse rolamento durar a vida inteira. Não, você consegue monitorar ali e saber o quanto você pode chegar ou intervir o equipamento. Aí temos a frequência de pulsação, tá? Uma frequência alta. Provavelmente já é uma máquina que já sofreu várias mudanças de lubrificante, já passou por um, já passou por outro. E ela realmente ela acusa isso. Quando a gente pega uma imagem dessa aqui no nosso espectro, somente em escala alta, quando ela passa do, do 0,5, aqui ela se estende por muito, como se fosse uma ressonância, é um problema sério de lubrificação. Nesse caso aqui, provavelmente a máquina está com óleo em suas propriedades ainda boa, tá? E todas as suas lubrificações estão ok, então temos aí umas amplitudes esporádicas dentro das suas frequências e precisamos interpretar quais são elas. Então, pessoal, esse é o nosso treinamento, tá? Precisamos focar mais, tentei falar um pouco rápido aí para poder conseguir falar muito sobre compressor e a diferença entre a vibração. Espero que vocês gostem, espero que vocês entrem em contato comigo por e-mail ou pelo nosso site, tá? Entre em contato comigo ou pelo site. E temos algum treinamento de compressores, temos treinamento voltado para a equipe de manutenção, treinamento de conservação de máquinas, equipamentos, tá? Para a indústria, para vocês que têm esses equipamentos de produção, e a quarta geração de energia mais utilizada nas indústrias, é o ar comprimido. Sabemos que sem o ar comprimido as indústrias sofrem, vão parar, vão ter problema, e é caro, tá? Um compressor operando ali, a gente sabe que 150, 75 kWh, 150 kWh ao longo do ano são equipamentos que consomem muita energia, são equipamentos caros e devem rodar perfeitamente. Então fica aí, pessoal, fica a dica. Pretendo fazer mais vídeo, tá? Esse foi o primeiro. Espero que gostem e espero que dá um like aí, curte o canal, que mais treinamentos vão vir por aí. Obrigado, pessoal.